O que é exatamente ansiedade? A ansiedade, ela é um distúrbio, Jairo, psíquico realmente. Muitos níveis da ansiedade, eles podem ser tratados e devem ser tratados não só com a psicoterapia, mas também com os psicofarmacos, que é uma terapia acompanhada pelo psiquiatra. E a ansiedade, ela não é só essa pressa pelo amanhã. A ansiedade, ela é uma ânsia e uma insegurança em relação ao agora, onde você não consegue viver o agora e você consegue olhar para o amanhã ou até para a próxima hora com medo, com angústia. Por isso que a síndrome do pânico, outras síndromes relacionadas ao medo, está muito relacionada à ansiedade, é uma comorbidade da ansiedade, porque está relacionado à insegurança e ao medo. A ansiedade, ela pode ser desenvolvida nos primeiros anos de vida. Existem bebês já com ansiedade, porque ali no período da gestação, se a mãe passar por um processo ansioso muito forte, ela pode passar essas informações de uma forma neurológica para as crianças. E aqueles bebês mais agitados, né? A psicologia infantil e da perinatal já consegue identificar isso. Então, a ansiedade, ela é uma doença. Muitas vezes as pessoas falam assim, a ansiedade é frescura. A ansiedade vai passear, que passa. E aí? Porque as pessoas que trabalham por exemplo, eu atendo um piloto que é apaixonado pela profissão. Toda semana ele está ali viajando em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, e ele sofre de ansiedade. Então, será que realmente a ansiedade é a falta do que fazer? É a falta de paixão pela vida? É um distúrbio que precisa, sim, ser controlado, ser ajustado. Pode ser ajustado com e sem medicação a partir do nível em que o paciente se encontra. Então, a ansiedade, ela está para, Jairo, crianças, bebezinhos, recém-nascidos, adolescentes, adultos, idosos. Outra coisa, desculpa interromper, mas a ansiedade, ela é inerente do ser humano. Eu, por exemplo, Sim. de natureza eu já sou Sim. ansioso. Mas quando isso se torna uma patologia, quando isso é uma doença, que eu tenho que ter cuidado? Qual o momento que você diz, poxa, agora eu preciso de ajuda? Pergunta maravilhosa. E até uma colocação muito perfeita. Sim, de fato, todos nós, a ansiedade, ela faz parte do nosso conjunto psíquico. Nós somos ansiosos. E tudo aquilo passa a ser patológico quando ele passa no limite de uma forma que prejudica o nosso dia a dia. Por exemplo, uma criança ansiosa, eu gosto muito de falar dos primeiros anos de vida, porque ele norteia todos os outros. Então, uma criança nos seus primeiros anos de vida, olha, amanhã nós vamos para uma festa. E a criança não dorme. A criança fica pensando o tempo todo. Amanhã é a festa, amanhã é a festa, amanhã é a festa. E aí, imagina um adulto... Qual criança não é assim, hein? Existem... Os meus dois são. Toda criança é assim. Como nós falamos lá no início, a ansiedade é algo inerente do ser humano. Sim. E eu trago esse exemplo da criança porque é a partir daí que a gente começa a modular. Por exemplo, foi feito um experimento com crianças, onde cada criança recebeu um doce. E em seguida, o rapaz chegou na sala e falou assim, olha, se vocês conseguirem guardar esse doce até amanhã, cada um vai receber mais um. De todas essas crianças, apenas um conseguiu esperar esse doce. Foi feito um estudo em cima dessa questão da tolerância e da espera, e essas crianças foram acompanhadas por 30 anos de sua vida. E o que aconteceu? Essas crianças mais ansiosas que não conseguiram esperar, que devoraram o doce, que seguiram em outros estudos com os mesmos resultados, sim, foram pessoas que tiveram baixo desempenho escolar, que não conseguiram empreender, que não conseguiram ser... como que eu posso falar de uma forma que bem... Não conseguiram ser donos do seu negócio, né? Conseguiram trabalhar, sim, para outras pessoas, mas com um histórico sempre de muito cansaço, muita doença. E esse que conseguiu esperar, conseguiu ser modulado a esperar, atender aquelas influências da espera, se tornou academicamente bem-sucedido, empresário. Então,
O que é que eu quero te falar? Que a ansiedade ela é inerente de todos nós, mas ela precisa ser psicoeducada. E a psicoeducação é justamente quando a criança está chorando. Os pais ansiosos, eles deseducam seus filhos. Por exemplo, meu filho está chorando, e eu vou e dou o celular para ele. Calma, filho, vai passar. A criança tem que lidar com frustração, assim como o adulto também tem que lidar com frustração. Porque lembra que a ansiedade, ela também está muito associada ao medo. O medo do amanhã, o medo do depois. Comumente as pessoas que nunca se frustram ou que não aceitam a frustração, até se frustram, mas não aceitam, maquiam ali a frustração, não vivem suas dores, tendem a desenvolver esse distúrbio de uma forma mais pesada, mais patológica. E nas crianças, que é o laboratório mais gostoso de se trabalhar enquanto profissional, enquanto pai, mãe, é que você vai assistir ali a pura ansiedade e você também vai poder modular, psicoeducar. Filho, tem uma festa amanhã. Tem pais que dizem, eu não conto para o meu filho que amanhã tem uma festa. Porque se eu contar que amanhã tem uma festa, ele não vai dormir. Conta e trabalha isso. Sabe? A ansiedade passa a ser patológica a partir do momento que ela faz você perder qualidade de vida, qualidade nas relações. Falando em qualidade nas relações, por exemplo, a ansiedade é algo que mexe tanto hormonalmente com o indivíduo que casamentos têm sofrido com as questões ansiosas. Por exemplo, a associação ao prazer e o excesso da ansiedade tem tido um grande dado prejudicial em relação a isso. Então, falar de ansiedade é você falar, de fato, de todos os campos da sua vida. O laboral, né, da sua área de trabalho, das suas relações, da escola, a tua qualidade de sono. Então, quando o paciente chega no consultório e a gente começa a conversar sobre ansiedade, quando é alguém que depois de muita luta, resolveu ir ao psicólogo e eu faço aquela pergunta, o que é que você sabe do seu nascimento? Me conta. E olha para mim e fala assim, bom, eu vim aqui para falar de uma dor que tá agora, eu falar de lá quando eu nasci, eu sei lá. Minha mãe nem queria que eu tivesse nascido. Eu falei, então vamos conversar um pouco sobre isso. Porque a nossa história, ela tá muito associada com o que a gente vive hoje. E às vezes a gente tem preguiça ou não fomos ensinados a parar e olhar para a nossa trajetória de vida. Já recebi muitos pacientes fazendo negação da sua vida. Tive uma vida muito sofrida, mas eu não quero falar sobre isso. Mas é justamente esse não querer falar sobre isso que deixa ideias recalcadas, sentimentos recalcados e faz com que você inconscientemente tenha medo, tenha ansiedade, tenha angústia. E da ansiedade você começa a pular de uma forma bem preocupante muitas vezes para todos os outros transtornos. Síndrome do pânico, depressão, outros tipos de crise, dificuldade de falar em público. Então, é uma cartela, falamos assim, um menu enorme. Ansiedade, você sente dor também, não? Sim. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tô com muita dor de cabeça? Teve um susto ali, né? Fala, eu tô com muita dor de cabeça agora, eu tô com um aperto no peito, falta de ar. E aí vem alguém e fala, calma, isso é coisa da tua cabeça. Calma, isso é psicológico. E eu acho muito interessante que, às vezes, as pessoas falam, isso é psicológico, como se o psicológico, Jairo, não doesse. Como se o psicológico fosse uma dor criada e não uma dor vivida. E uma dor psicológica, ela dói tanto quanto um corte ali visível. Por exemplo, pessoas que sofrem de Alzheimer. Como que é o Alzheimer? O Alzheimer, ele vai fazendo com que você esqueça não só do presente, né, das projeções do futuro, mas como você esqueça como funciona ali. Eu já atendi pacientes de Alzheimer que esqueceram como comia. E a partir daí, por isso que o Alzheimer é uma doença degenerativa. Falando da ansiedade, existem pessoas que numa crise muito alta, num pico de crise, eles esquecem como respiram. Estou com falta de ar e você está sem oxigênio e o ar está ali. Você diz, mas como? Calma, calma. A pior coisa para socorrer alguém é falar calma, calma, respira, respira. A pessoa já está ali falando que está sem ar, né? Então, se a ansiedade faz com que você esqueça de respirar, sente dor, porque a dor, todo o nosso sistema periférico nervoso, ele acaba que travando.
Quando você vai fazer uma drenagem, uma massagem, alguma coisa assim, por que é que você se sente tão relaxado? Porque o seu sistema nervoso, ele acaba ficando tensionado por exercício, por estresse. E quando você faz a liberação, até a liberação miofascial, acaba que te relaxando. A ansiedade trava tudo isso. E se trava, dá dor. As dores na cabeça também estão ligadas a esse mesmo sistema. Então, sim, a ansiedade traz dor. A ansiedade, além de trazer dor, vou te falar algo mais físico ainda. Psoríase, dermatites. Sabe, alguém com a pele toda caspas, né? Recebi recentemente uma paciente que ela tinha caspas até na sobrancelha, né? Dentro de organizações, por exemplo, existem muitos casos, principalmente de homens. Hoje já está mais misto, mas antes da pandemia, que era quando eu ainda estava fazendo as consultorias, a gente acaba que fazendo uma pesquisa ali, né? Fazendo aquele levantamento de dados, mais homens, mais mulheres, pelo menos dentro do público que você atende. De homens que é o gênero que mais cala. Isso tem quebrado muito, né? Mas o gênero que mais cala frente às dores psicológicas. Com caspas, até na barba. Sobrancelha, barba. E que quando a gente fazia as dinâmicas ou fazia os atendimentos isolados, eu falava assim, não, sou uma pessoa muito tranquila, né? Tem uns estresses, mas está tudo bem. E o corpo dele falando, né? Pierre Vieux é um autor maravilhoso que ele fala que o corpo fala. E, de fato, na própria ciência da medicina, fala-se que o corpo é soberano. E sim, quando a nossa boca cala, a gente consegue calar até o nosso espírito, mas o nosso corpo fala. E a ansiedade é algo que, graças a pessoas como você, como outros queridos colegas e profissionais de diversas áreas, tem falado muito sobre isso porque tem visto de perto o quanto que as pessoas estão sendo afetadas e o quanto que a ansiedade pode desestruturar uma sociedade, uma família, uma pessoa.